Oi, quero falar sobre o administrador negligente, medroso e ineficaz. Que tipo, né? É um conteúdo inspirado na parábola dos talentos, contada por Jesus, e também da experiência que eu tenho aí de muitos anos, né, no mundo corporativo. Jesus nos conta essa parábola, então, no capítulo 25 do livro de Mateus, dos versos 14 a 30, em que um homem parte para uma viagem e confia seus bens a seus servos. Ele concede talentos a cada um conforme a capacidade. A um ele dá 5, a outro 2 e a outro 1. Dois deles negociam e dobram o que receberam, sendo elogiados e recompensados, enquanto o terceiro, por medo, enterra o talento e não faz nada. Nada. Ouviu? Nada. Pessoas acomodadas, preguiçosas. Jesus enfatiza a responsabilidade de desenvolver os dons, habilidades e recursos que Deus confia em cada um de nós, a cada um de nós. Bem, isso aqui não é um sermão, foi como Deus falou comigo, né? E nos dois primeiros versos, 14 e 15, eu entendo ali uma distribuição de talentos, que é feita mediante a capacidade de cada um. O próprio Deus nos concede dons, habilidades, recursos. E a grande pergunta é: o que você tem feito com o que Deus confiou a você? 2. Vamos falar aqui sobre desenvolvimento de talentos, nos versos 16 a 18, que fala sobre responsabilidade, fé e iniciativa que são valorizadas. O medo é penalizado, mas a responsabilidade, a fé e a iniciativa são valorizados. E a pergunta é: você tem multiplicado os recursos? É para negociar. Negociar hoje, amanhã, depois, continuar negociando, hein? 3. Vamos ver aqui uma prestação de contas. Muitas empresas hoje fazem essa prática e é muito incrível, porque é necessário, né? O que você produziu? Ah, fiz isso, isso, isso. Por que você não fez aquilo, hein? Oh, parabéns por ter feito a mais, além. Que gostoso, né? Prestação de contas, então, está ali nos versos 19 a 27. Nós não somos avaliados pela comparação, mas pelo que fazemos com o que recebemos. Então, não gaste tempo se comparando com ninguém. Você é único, né? Gaste tempo em você mesmo. A quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Nós vamos ver aqui, nesses versos, dois tipos de servos, de profissionais, de pessoas. O bom e o fiel, onde a fidelidade gera multiplicação, pessoa diligente, esforçada, empenhada em fazer o melhor do que chega às mãos, em fazer tudo como se fosse para Deus. Quem vai errar numa coisa assim, né? Vai fazer o melhor que puder. E o servo inútil. Deus não recompensa o medo nem a negligência, muito menos a inação ou a justificativa contínua. Desculpas esfarrapadas, né? E a conclusão, então. Os dois servos que multiplicaram foram reconhecidos. O servo que enterrou o talento foi censurado por inação e o talento foi retirado dele e dado ao que tinha mais. Mateus 25, 29, o final aí da parábola, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Eu gosto dessa palavra abundância, grandeza, bem-aventurança, bênçãos, né? Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, Deus quer nos ver prósperos para que tenhamos para implantar o reino de Deus, para ajudar o necessitado, né? Repartir e a ninguém dever coisa alguma. O reino de Deus é para ser expandido e depende de cada um de nós.
Se você é um filho de Deus, você tem poder e autoridade onde você se encontrar. Somos um ser espiritual, assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós nos habilita a sermos uma bênção onde estivermos. Eu já contei em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui uma historinha que tem duas ocorrências dentro da mesma empresa que eu atendi. Uma delas foi uma máquina que quebrou-se e ficou ali a linha de produção parada até que um técnico internacional chegasse, arrumou, voltou a funcionar e uns dias depois voltou a quebrar. E aí eu me aproximei da empresária dizendo, olha, você me autoriza a orar ali onde a máquina está? A máquina que foi quebrada, que é a principal ali da linha de produção? E ela não só me autorizou, como também me acompanhou na oração. E a máquina voltou a funcionar. Deus fez um milagre ali, né? Passados uns dias, acho que ela sentiu-se mais confortável comigo, ela veio me dizer o seguinte: olha, eu estou pensando em sair da minha igreja. Falei, mas que igreja você frequenta? Ah, tal igreja. Mas sair por quê? E ela me disse, eu vou para a igreja no domingo, o pastor me pede para ficar com as crianças, para cuidar dos idosos. E eu não, já fiz a minha parte em relação a essas duas coisas, cuidando da minha filha, da minha mãe, tá bom, né? Uhum. E eu falei, olha, não sei o que te dizer, mas eu prometo orar e se Deus falar alguma coisa comigo, eu te falo. E nos anos 80 eu quase não conhecia da Bíblia, orei, jejuei, né? Busquei a face do Senhor e ele em Romanos 12:6 me falou sobre os diferentes dons, o que reparte, o que preside, enfim. E eu falei, olha, você tem repartido, porque você tem de toda a prosperidade que Deus tem te dado, você tem dizimado, você tem ofertado, você tem presidido a tua empresa que Deus te deu, então o teu ministério é aqui mesmo, na tua empresa. É aqui que Deus te deu dons e talentos e recursos para você cumprir o teu ministério. E ela ficou feliz da vida, né? E passou a fazer o que ela entendia ali em termos de salvação, cura, libertação, restauração dos colaboradores dela. Que lindo, né? O meu propósito de vida é prosperar empresas e aperfeiçoar gestores. E eu venho fazendo isso há muitos anos, né? Eu fiz a minha carreira profissional em multinacionais, empresas que até hoje existem, são prósperas. E quando Deus me mandou abrir uma empresa, que eu comecei a atender as empresas familiares e as empresas menores, eu me deparei com todo tipo de empresa, de gestores. Foi um aprendizado assim intenso de pessoas. O que mais me chamava a atenção era o despreparo, né, dos profissionais, porque multinacional ou você tem competência e permanece, cresce, ou sai fora, né? E ali fui conhecendo todo tipo de gestor, todo tipo de empresa, rica, pobre, enfim. Bem, eu já prosperei centenas de empresas e treinei milhares de gestores nas igrejas, né? Dou treinamento sim para homens de negócios nas igrejas, nas empresas. Eu prospero a empresa e aperfeiçoo os gestores para que ambos cresçam e sejam prósperos, né? Não adianta se fazer uma coisa e não fazer o restante. Nas universidades, hoje já declinei as aulas, mas lecionei muito nas universidades, em cursos de MBAs, de pós-graduação, e também já atuei nas escolas de negócios. E nesses quatro pilares aí, eu acabei me especializando em programas de gestão estratégica, planejamento estratégico e estratégia, né? Mas eu também treinei em uma das igrejas homens e mulheres de negócios,
58 homens e mulheres de negócios por 6 meses, ensinando a administrar dentro dos princípios e preceitos bíblicos. E foi muito incrível. Já fiz algumas edições de congressos empresariais dentro do mesmo entendimento, né, de princípios e preceitos bíblicos na gestão. E também foi uma bênção. E tenho feito aí o que eu tenho podido, as portas onde se abrem, onde a gente tem ido, né? Fazendo o melhor que puder, entendendo que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Repete comigo: do trabalho das minhas mãos eu comerei, feliz serei e vamos continuar fazendo, né? O melhor que nós pudermos, porque tudo irá bem. Bem, já aconteceu de eu estar numa empresa dando treinamento e no final do treinamento, 35 pessoas, foi o maior quantitativo que eu tive de salvação dentro de uma empresa, receberam Jesus. Já orei muito por cura, por libertação, por restauração de vidas, de famílias. Já vi cash flows vermelhos tornando-se azuis, né? Estoques que foram saindo das prateleiras em vendas. Então, Deus continua usando pessoas imperfeitas como instrumentos para que a glória dele seja manifesta, né? E assim a gente vai caminhando com Deus. É verdade, passei por um treinamento VIP de Deus. O treinamento de Deus é muito singular. E quando ele me chamou, ele falou: eu te chamo, eu te chamei e te farei vir, né? Então, foi um chamado assim que me tocou muito profundamente, da maneira como aconteceu. E já tenho visto muitos milagres em todos esses lugares, nas igrejas, nas empresas, nas universidades, por onde eu andei, né? As escolas de negócios, onde recebi bastante, dei bastante também, e entre uma situação e outra fizeram parte do meu treinamento. Então, Deus me chamou e vem me transformando e me fazendo ganhar as marcas de Cristo nesses últimos 33 anos que eu tenho insistido, né, em andar com Ele. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, não é fácil não. Quem gosta de renunciar a vontades, sonhos, desejos? Nenhum de nós, né? Então tem um preço a ser pago, mas quando a gente é chamado, ou você renuncia, ou você renuncia. Então, vamos em frente, né? Mas eu amo a Deus e eu não consigo mais viver sem Ele na minha vida. Bem, eu era uma pessoa assim de natureza sensível, medrosa, orgulhosa, autoindependente, 1 quilo de defeitos. Ainda tenho tantos, né? Quando olho para trás, Deus já fez muito na minha vida. Quando eu olho para Jesus, ainda falta muito. Mas vamos continuando, né? E ele precisou me fazer corajosa para tantos desafios grandes que eu assumi nesse tempo todo. Ele precisava me transformar de orgulhosa para humilde. Passei a ser uma pessoa muito resiliente diante de sofrimentos profundos. Só quem passa sabe, né? E acredito que finalmente me tornei dependente de Deus, de independente que eu era, completamente sujeita em obediência à vontade dele, né? Pelo menos é o que eu tento, dia após dia. Então, esse treinamento especial que ele me deu, eu aprendi a ser ninguém, aprendi a ficar sem trabalho, sem dinheiro,
sozinha, sem ninguém por perto e perdendo tudo, né? Muitas vezes por 6 vezes e por vários meses em cada vez. Passei por situações assim paradoxais. Vivi, se não todos, muitos padrões de vida, de ter tudo a perder tudo, né? Ficar sem nada. Passei por muitas humilhações, vergonha, perda de status, de tudo que eu já havia conquistado. Roubos, sofri alguns roubos, fiquei endividada, endividamento alto. Uma ocasião eu tive uma coleção de orçamentos em aberto, devendo 9 orçamentos, 9 de cada uma das coisas, 9 orçamentos inteiros. Fiquei sem casa e com 2 malas. Treinamento VIP, hein? Fala sério. Boina verde ou boina vermelha? Não sei. Alguma boina aí. Estatísticas mostram que as empresas que continuam naufragando e que a principal causa é a má gestão. Infelizmente, né? Alguém pode ser médico ou engenheiro sem estudar? Não. Então, por que alguém acha que pode administrar uma empresa sem estudo? Hein? É só olhar, né, as empresas privadas que estão derretendo aí diariamente, infelizmente. Ou então olhar para as empresas públicas que não conseguem gerir sequer um orçamento. É demais, né? Que exagero. Até quando? Esse ensino de Jesus sempre foi tão rico e tão profundo que me inspira a falar sobre o administrador negligente, medroso e ineficaz. Jesus, em poucas linhas, ele incrível, ele ensina coisas tão profundas e tão claras, né? De uma forma muito clara, muito clara. Bem, eu quero dizer que o topo de uma empresa não é para qualquer um, independentemente de quem seja, né? O primeiro escalão de uma empresa requer homens qualificados, preparados. Não é para o filho de empresário que não fez carreira e que não estudou. Uhum. Um administrador negligente demonstra falta de diligência no cumprimento de tarefas ou deveres. Muitas vezes falhando em tomar precauções necessárias para evitar danos ou problemas. Atendi alguns empresários assim. Um administrador medroso é aquele que demonstra insegurança em tomar decisões, evita correr riscos e se protege excessivamente das mudanças ou desafios. Tem espaço para um administrador com essa característica nos dias atuais, onde as decisões precisam ser assim, onde o que mais tem hoje à frente de uma empresa são riscos e incertezas. Que mais aqui? Se protege de mudanças em tempos de velocidade exponencial. O que mais temos também são mudanças. Um administrador ineficaz enfrenta dificuldades em planejar estrategicamente, gerir mudanças e alocar recursos adequadamente. Ou seja, qualquer uma dessas características em um administrador podem levar uma empresa à estagnação ou quebra. Por isso estou trazendo esse assunto, né, à baila aqui, porque tá demais, né? Você sabia que a estagnação pode custar a continuidade da sua empresa? A estagnação empresarial não é apenas ficar parado, é perder espaço no mercado, ser engolido por quem se adapta e segue adiante. Simples assim. Sinais de estagnação empresarial: resistência à tecnologia
Em contrapartida, a transformação digital. Você tem acompanhado o que está acontecendo com as finanças, com a logística, com o marketing dentro das empresas? Paralisação de decisões versus modelos preditivos, prescritivos, para antever cenários. Colaboração interna pobre versus decisão colaborativa, governança participativa. Olha, os gaps são gigantescos em muitas situações. O que está acontecendo, muitas vezes não há mais tempo para correr atrás. Foco excessivo no curto prazo, em contrapartida, ausência de planejamento estratégico, curto, médio e longo prazos. Falta de monitoramento de satisfação de clientes e feedback, quando, hoje, o cliente é o centro do negócio. Retenção de talentos inadequada. Ah, meu pai. Cultura de medo de falha, em contrapartida, ambientes voláteis, incertos, complexos, ambíguos. A famosa VUCA, né? Aversão a riscos, tomada de decisão probabilística. Dá até para coçar o cabelo mesmo. Tá limpinho, viu? Consequências da inação. Perda de vantagem competitiva, desmotivação, turnover de talentos, produtos e serviços desatualizados, impacto na reputação, risco operacional aumentado, queda na receita, dificuldade de liquidez, caminho para o declínio. Sinais de estagnação profissional, desconhecimento de novas tecnologias, reação a mudanças com resistência ou atrasos, tomada de decisão baseada em intuição antiga, preferência por soluções desatualizadas. Ah, sempre foi feito assim aqui? Vai continuar sendo feito assim? Miopia, né? Ausência de planejamento, consequências profissionais em não se atualizar, perda de relevância no mercado de trabalho, é a principal delas, dificuldade de competir com perfis atualizados, redução de oportunidades de promoção e crescimento, queda de empregabilidade, sensação de estagnação e menor satisfação no trabalho, estresse, frustração e vai, né? São tantas as situações. Como mitigar riscos e não naufragar? Enquanto profissional, voltar a se atualizar rapidamente. E sobre a empresa? Enquanto você ficar preso no passado, o resto do mundo está correndo atrás do futuro. Se você tem alguns gaps aí, não hesite em contratar um consultor experiente que possa olhar para a sua empresa como um todo e rapidamente corrigir o que está acontecendo antes que você naufrague. O que é que está acontecendo? Perda da liquidez, perda do lucro, efeito tesoura. Você começou a escalar, mas não deu muito certo, que a empresa não foi preparada de forma devida. Há consultores e consultores, hein? Profissionais e profissionais, empresas e empresas, sim ou não? Seus produtos e serviços perderam competitividade? Os produtos e serviços sempre têm um ciclo de vida. É necessário um portfólio de inovação assim, sempre presente, né? Problemas de governança, de transformação digital, sua empresa passando por um efeito dominó da má gestão, cada dia uma novidade, declinando, 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 hein? Ou já declinou tanto que você precisa mesmo, que vai resolver, só pode ser um reset. Começar do zero. A empresa muitas vezes, de forma saudável, faz o orçamento base zero e muitas vezes também precisa fazer um business model canvas.
reiniciando tudo, né? Um novo olhar para a organização, para o mercado, para os colaboradores, para os recursos existentes ou não. Então, muitas vezes precisa mesmo de um reset, né? Bom, cenários como esse e outros são os meus desafios diários como consultora. É a minha praia. Para mim, quanto mais complexo, mais gostoso é o desafio. Eu gosto, né? Bom, não só eu, mas tantos outros consultores têm essa expertise, né? E eu só quero encerrar dizendo que há saídas, há solução para todas as coisas. Mas é preciso arregaçar a manga, hein? Vamos lá? Um abraço, que Deus te abençoe.